Olá, meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador. Sejam bem-vindos de volta ao canal Animedic. Hoje vamos falar sobre Webtoons. Estou um pouco aqui atrasado com as gravações, porque estava ajudando a organização das Cyberjornadas Histórias em Quadrinhos da USP, e lá teve um trabalho muito interessante de alunos da Universidade Federal de Goiás sobre o Webtoons. Eu achei legal trazer para cá. Lembrando que você pode dar as suas sugestões, as suas críticas, dar o seu joinha aí no vídeo para elevar um pouco aqui o engajamento do canal. E vamos lá que temos muita coisa para falar sobre o Webtoons. Sobre o que é o Webtoon. Primeiramente, eu acho importante diferenciar o que é Webtoon e Webcomic. Webcomic, que é um termo até mais popularizado aqui no Brasil, ele é basicamente história em quadrinho publicada na internet, então, de uma forma que você possa lê-lo em qualquer dispositivo, seja na tela do computador, seja na tablet ou no celular. A grande diferença é que a webcomic, geralmente, ela utiliza o formato tradicional da indústria impressa, né? Então é aquela história em quadrinho que a gente lia na revista, ou é a tira de jornal que ela é transportada para o ambiente digital. Né? Então, ou você vai ler isso em forma de trabalho digitalizado, ou é uma tira que é publicada em uma rede social. Né? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é aquela tira do Armandinho, do Alexandre Beck, que fez muito sucesso nas redes sociais, via muito no Facebook, e fez tanto sucesso que depois até fez o caminho inverso e depois foi publicado em forma de livro. Mas a webcomic em si são trabalhos que são produzidos com essa lógica do impresso no ambiente digital. Já o Webtoon, ela é uma evolução disso. Né? O Webtoon é uma produção de histórias em quadrinhos que ela é feita especificamente para o ambiente digital seguindo um formato próprio. Inicialmente, né, lá para 2003, 2004, né, o Webtoon ele é uma produção de origem sul-coreana. Inclusive o Webtoon vem do nome do próprio aplicativo, né, a plataforma criada na Coreia do Sul, e ela foi feita justamente para criar uma nova forma de apresentar essas histórias em quadrinhos. Lógico, você tem aquela coisa de você ter a representação, né, não é a forma tradicional da paginação. Você pode, com o dedo, você pode passar de uma página para outra, né, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo. Essa foi a primeira geração. Mas hoje o que é mais popular no caso da Webtoon é o da rolagem infinita. Né? É o que realmente é produzido visando o formato do smartphone e que você pode ir passando ele de cima para baixo e vai seguindo a história em quadrinho nesse novo formato. É bem interessante porque ela traz novos recursos visuais. Um webtoon ele pode ter efeitos sonoros, ele pode ter outros tipos de efeitos musicais, de animação. Né? Aliás, é bem interessante notar que, embora animação e quadrinhos sejam linguagens que há um diálogo entre elas, há uma diferença. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para que uma história em quadrinhos, né, nesse formato de webtoon, não seja confundido com uma animação. Então, no caso, é quando há realmente uma complementação em cima do formato conhecido como histórias em quadrinhos, e a Webtoon ela acaba tendo essa possibilidade de trabalhar vários elementos multimídia para transportar o leitor para uma história que seja um pouco mais atrativa, né? E ela está se popularizando muito com a geração mais nova, que por várias razões ela não está pegando essa tradição de ler no impresso, mas está indo para esse recurso, para esse ambiente digital. Sobre as plataformas, além da Webtoon propriamente dita, que é essa plataforma criada lá na Coreia do Sul em 2003, há uma série de outras plataformas disponíveis. Tem o Manga Plus, o Tapas, o Renta, Teptoon, muitas com possibilidades do autor se cadastrar e produzir, né, criar as suas histórias em quadrinhos, até com a possibilidade de ganho financeiro pelo seu trabalho. Então o autor ele pode se inscrever, ele pode passar por uma curadoria específica e depende da plataforma que ele se inscreveu. Ele pode inclusive explorar os mais diversos gêneros, né, do que as histórias em quadrinhos proporcionam. E se ele tiver engajamento, se tiver um grande volume de leitura, ele pode ser
pode ter um valor em cima disso, inclusive receber um pagamento pelo seu trabalho. No Brasil a gente tem o caso da Social Comics, que é uma plataforma que já trabalhava por muitos anos com os webcomics, né, os quadrinhos digitalizados, né, os quadrinhos tradicionais em versão digitalizada, e essa plataforma ela já está trazendo vários exemplos de webtoons, né, inclusive produzidos por autores brasileiros com sucesso, o caso do Gamer Over Squad e o Blades of Furry. Então é uma possibilidade nova, especialmente para a nova geração, que não se engaja tanto com a versão impressa das histórias em quadrinhos, mas está descobrindo o mundo dos webtoons. Sobre as novas formas de interação com o leitor, a webtoon oferece muitas possibilidades. Eu gostaria de lembrar um aspecto clássico das histórias em quadrinhos, que é a calha. A calha no impresso é aquele espaço que existe, o espaço em branco que existe, dividindo os painéis, os quadros. Quando a gente lê uma história, a gente tem o trabalho da leitura textual, a leitura da imagem, e o cérebro também interpreta o que ocorre no espaço entre esses painéis. Então a calha ela é muito importante. Na Webtoon, a calha ela tem uma função muito importante, ela é pontuada de uma forma especial. Muitas vezes a gente lê a história, né, nesse formato vertical de rolagem infinita, e as calhas têm um tamanho às vezes muito grande. E isso não é preguiça do autor. Na verdade, a calha na Webtoon ela serve para ter uma mensuração de tempo. Então, se a calha for um tamanho muito grande, está tendo um distanciamento temporal na história maior em relação a outras, né? Então, isso é um aspecto bem interessante que o leitor tem de entender a função da calha nesse formato. Mas há outros recursos de interação. Uma também clássica que vem dos quadrinhos impressos há muitas décadas é a possibilidade do leitor poder escolher o destino do personagem. Então, no final de um capítulo, né, de algumas páginas, o autor ele pode dar a possibilidade do leitor de escolher qual vai ser o destino do personagem, quais obstáculos eles vão enfrentar, ou que tipo de experiência que o leitor deseja que passe depois ali da história dali para frente. E isso a tecnologia no Webtoon faz com que possa ocorrer de uma forma muito mais complexa do que a gente observava no quadrinho tradicional. Mas os recursos tecnológicos eles podem nos dar muito mais, né? Não é apenas os recursos visuais, né? Como animação, ou o uso de recursos multimídia como som e música. Tem exemplos de histórias que perguntam o nome do leitor e depois de informado o personagem passa a dialogar com a pessoa, né? com o leitor, né? Então durante a história o leitor ele passa também a fazer parte da história. A Naver Labs, por exemplo, tem uma tecnologia de reconhecimento facial, usando também máquinas de inteligência, né, de aprendizagem, que faz com que, por exemplo, você possa fazer uma selfie e esse aplicativo ele transforma num personagem animado e você também passa a fazer parte daquela história, né? Então, uma outra possibilidade de interação. E há muitas outras. Então, embora a história na Webtoon, a imagem ela possa ser chapada, há histórias em que você tem a possibilidade de pegar o seu celular e conhecer um ambiente inteiro 360 graus. Então, você tem uma visão panorâmica de ambientes da história em quadrinhos. Outra possibilidade é a da realidade aumentada, que aqui no Brasil a gente conhece bem por aquele jogo, o Pokémon GO, mas isso também é muito usado em exemplos de Webtoon. Então há muitas possibilidades de interação que esse formato possibilita e faz com que a leitura se torne muito divertida. A Webtoon tem se tornado mais popular, embora a gente tenha que notar que as histórias em quadrinhos em geral elas deixaram de ser um produto de massa, elas são um produto de nicho cujo volume financeiro não pode ser ignorado. Haja vista também que as histórias em quadrinhos hoje são uma grande commodity para outros tipos de produção cultural, que é o caso dos filmes e das séries de TV e de streaming que a gente acompanha, né, com regularidade.
Mas a Webtoon, que é esse formato específico, ela tem números muito interessantes. Por exemplo, a Webtoon, que é essa plataforma da Coreia do Sul, ela informou que em 2021 ela tinha 72 milhões de usuários ativos, sendo 14 milhões só nos Estados Unidos, com faturamento mensal de mais de 100 milhões de dólares por mês. Então é um número bem interessante. Claro que para o tipo de produção, né, não, a gente tem muitos autores produzindo, e não são todos que recebem por esse trabalho, como eu já disse, é um grupo muito específico, muito limitado que recebe, mas eu vejo com bons olhos, né, o crescimento, porque é principalmente o público mais jovem e o que está mais acostumado com a produção japonesa, sul-coreana e chinesa, que está abraçando isso aqui nos países ocidentais. Então é possível que a gente veja aí nos próximos anos um crescimento muito forte, graças também a todas as facilidades existentes com os aplicativos, com os recursos que nós temos à mão aí para produzir as histórias, e há todo um atrativo também com base na grande variedade de temas que podem ser explorados, que muitas vezes no quadrinho mainstream esse público mais jovem não encontra. Então há uma possibilidade muito boa aí de explorar a criatividade, de explorar novos temas, novos assuntos e atrair diferentes tipos de público. Recentemente, a revista Forbes publicou um levantamento de vendas de quadrinhos da ICV2 Comic-Con, e é interessante o volume, né, que as histórias em quadrinhos na América do Norte, né, ela chegou a 2 bilhões de dólares, ela deu um salto em 2021 em relação a 1 bilhão, 1,2 bilhão de 2020. É um número impressionante, embora tenha algumas variáveis aí que a gente possa pontuar, que é o caso do aumento do consumo aí com a saída das restrições da pandemia, né? Então teve um aumento muito forte de consumo, temos a inflação e também um aumento muito grande de produtos de luxo de quadrinhos, né, em formato de livro, que são mais caros, e isso acaba também puxando para cima esses valores. Mas a parte de digital, ela é uma fração disso, né? Ela está por volta ali de entre 150 e 200 milhões de dólares. Então, ele não representa um aumento substancial. Na parte de digital, ela cresce muito lentamente, quase estagnada, porque esse mercado impresso ele ainda é muito forte. Mas eu acredito sim que nos próximos anos a gente vai ver, por conta dessa nova geração que está chegando mais acostumada com esse tipo de quadrinho, a gente vai ter um aumento substancial sim, não a ponto de superar no curto prazo o impresso, que eu acho isso ainda muito difícil, o impresso ainda é muito forte, mas a Webtoon ela está vindo com força aí, com exemplos muito bons aí para a gente acompanhar. E você, gosta de algum webtoon? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Deixe o seu comentário aqui no canal. Eu também vou deixar aqui na descrição do canal alguns links com informações do que é mostrado aqui no vídeo, né? Inclusive os dados do último vídeo do trabalho de webtoon que foi apresentado lá na Cyberjornadas Histórias em Quadrinhos da USP. Bom, meus amigos, ficamos por aqui e até a próxima.